Quero saudar os queridos irmãos, em nome de Jesus, dizer da alegria em termos mais um estudo, da Palavra de Deus. E nesta oportunidade estaremos estudando sobre doutrina bíblica e ética cristã. É um assunto palpitante, propício e muito oportuno, não é? Doutrina bíblica e ética cristã. E o texto básico para este estudo está na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Passo a ler este texto, que tem por título a unidade da fé. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vossa vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e só um Espírito, como também é um só, ou é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Texto maravilhoso, não é? Texto maravilhoso. Então, meus amados, o versículo-chave está na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 4, que diz: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Muito bem, o alvo desta lição, o propósito desta lição, é mostrar que o cumprimento, o comportamento do crente deve corresponder à sua fé na pessoa de Jesus. Se vivemos de um jeito, devemos viver daquele jeito, porque assim Jesus viveria. Como nos diz aquela bela poesia de Mirtes Matias: em seus passos, que faria Jesus? Em meus passos, que faria Jesus? Maravilhoso isto, não é? Maravilhoso isto. Assim também andemos nós em novidade de vida. Então, queremos assim mostrar que o comportamento do crente deve corresponder à sua fé na pessoa de Jesus, não é? Nem mais nem menos, nem mais nem menos. Jesus não andou de maneira tão impossível de ser imitada, não. Ele andou como um ser normal, como haveria de ser o comportamento normal de um crente, não é? E é maravilhoso porque Tiago ele vai nos dizer, no capítulo 2, verso 18, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, se cremos, devemos provar com a nossa maneira de ser. Não é com a nossa maneira de crer, porque a fé é algo, não é? Algo abstrato. Eu preciso, então, frutificar para que, através de minhas obras, esta fé seja vista, não é? Seja vista, seja testemunhada. Então, meus amados, ao estudarmos esta lição, refletiremos sobre o comportamento do crente e sua relação
com a vida cristã. Também vamos pensar como agirmos com ética, em todos os setores da nossa vida, tanto material quanto espiritual. Tanto material quanto espiritual. E por fim, vamos também verificar sobre as ações que sejam compatíveis com a ética cristã e social. Quais as ações? De que maneira devo agir para que a ética cristã e social sejam verificadas na minha vida, na minha maneira de ser e na minha maneira de proceder? Não é? Algo precioso isto. Então, meus amados, em nossa EBD, estamos começando uma série de estudos que enfocam um dos mais relevantes assuntos da vida cristã, que é o comportamento do salvo dentro e fora da igreja. Dentro e fora. Costumo sempre pensar que dentro da igreja só tem salvo, só tem santificado. Mas o problema é que lá fora é que a nossa têmpera espiritual há de ser comprovada, há de ser verificada. Então, o Senhor Jesus, ele fala que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens, lá fora, no meio das trevas, para que vejam as nossas boas obras, nossa maneira de viver, e através disto, o nome do Pai seja glorificado. Então, meus amados irmãos, o estudo ao qual nos propomos nesta manhã, não é? É a ciência dos deveres do homem que chamamos de ética. E a missão dada por Deus ao homem para ser cumprida nesta terra é o tema central da ética. E nela são tratadas todas as coisas que se relacionam com a descoberta e o cumprimento dos deveres do homem. Então, pelo estudo da ética, nós descobrimos a nossa razão de ser. Maravilhoso, não é? E a razão de todas as nossas inteligências. Porque Deus nos conferiu tantas coisas importantes que nos fazem pensar e agir, que nós chamamos de inteligência, não é? A inteligência é aquilo que norma a nossa vida, vai normatizar a nossa vida, tanto no pensar quanto no agir, tanto no pensar quanto no praticar. Às vezes nós pensamos de um jeito, mas praticamos de outro. Quando pensamos de maneira errada e praticamos o certo, tudo bem. Pior é quando é o contrário, né? E ainda mais, os princípios que nos devem governar enquanto aqui no mundo vivermos. Quais os princípios que vão nos governar? É interessante observarmos uma coisa com respeito à ética, né? A ética, ela tem um delimitador de distância. Maravilhoso, né? Então, entre mim e você, há um limite, há uma linha imaginária. Ou seja, o meu direito deve ir até onde começa o seu. Este é o princípio da ética. Maravilhoso, não é? Esta linha divisória entre mim e você é o que chamamos de ética. Todas as vezes que eu ultrapasso esta linha, eu estou invadindo a sua cidadela. Estou invadindo o seu território. Já estou faltando com a ética. Estou sendo alguém antiético, não é mesmo?
antiético. Então, amados, a doutrina bíblica, ela exige uma ética cristã. Doutrina bíblica exige uma ética cristã. E a última não sobrevive sem a primeira. Não sobrevive sem a primeira, não é? A doutrina bíblica não pode subsistir sem a doutrina cristã. Não, não pode. Não pode. Em Efésios 4:1, texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele começa dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. De modo digno, dentro da dignidade cristã, dentro da dignidade de um salvo, dentro da dignidade de um crente, se portar neste mundo. Então, andar de modo digno é ético. É ético. Não apenas na vida cristã, mas na vida social também. De modo digno. Isto é ético, não é? Então, a vocação a que fossem chamados é a doutrina. É a doutrina. Maravilhoso isto, não é? Então, o que fazemos não deve, não pode estar desvinculado do que cremos. Se creio de um jeito, devo proceder do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A doutrina bíblica, ela mostra, na verdade, a nossa posição em Cristo. A doutrina bíblica, ela mostra a nossa posição em Cristo. Como estamos como cristãos? Como estamos? E a ética, ela vai determinar, então, o nosso comportamento nele, em Cristo. Esta ética cristã, ela vai, então, nos mostrar como está o nosso comportamento nele, na pessoa de Cristo, não é? Então, com base em nossa doutrina bíblica, né, é que formularemos os deveres que temos em nosso contexto cultural. Cultural. De novo, com base em nossa doutrina bíblica, é que formulamos, né, os deveres que temos em nosso contexto cultural. Qual o meu dever onde vivo? Como deve ser o meu dever? Como deve ser? O meu contexto cultural, onde moro, onde trabalho, onde estudo, como é que eu devo me portar? Como eu devo me portar? Biblicamente, como eu devo me portar? Como eles? Não, não. Não, porque de lá eu já vim. E o comportamento velho é passado. Porque, segundo a palavra, eu agora sou um novo ser, uma nova pessoa, que devo me portar também de maneira diferente, não é? Então, amados, nesse estudo, vamos observar 3 aspectos interessantes. O primeiro, que é a ética individual, aqui trata do dever do homem para consigo mesmo, né? Qual o dever que eu tenho diante da sociedade, eu pessoalmente. A ética social, aqui trata do dever do homem para com o próximo. Eu preciso zelar por mim, como cristão. Eu preciso me portar diante do próximo, a maneira que devo me portar para com ele, como cristão. E, em terceiro lugar, a ética teísta. Teísta é a que trata do dever do homem para com Deus. Eu estou bem para comigo? Estou. Estou bem para com o meu próximo? Estou. Estou bem para com o meu Deus? Estou. Então, eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. E este, irmãos, ou seja, a ética individual, social e teísta, é o tripé que vai normatizar e orientar o viver cristão. Eu não posso falhar em nenhuma ética destes pontos. Senão, a minha vida cristã vai ser defeituosa. Defeituosa. Então é interessante porque
Em São Mateus 5,37, Jesus vai dizer o seguinte: seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Porque o que passar disto é de procedência ou de origem maligna. Ou seja, a minha ética deve ser sim, sim e não, não. Eu não devo dizer não quando devo dizer sim. Também não devo dizer sim quando devo dizer não. Quando eu disser sim, não importa as consequências, eu devo manter o meu sim. Se diz não, eu devo manter o meu não. Porque é um problema ético muito sério, não é? Às vezes nós dizemos uma coisa que na verdade não é aquilo, mas nós dizemos daquela maneira para fazer média com alguém, ou quem sabe para nos livrar de uma consequência desagradável, mas não é bem assim. A Bíblia ensina que devemos ter uma só palavra, ou seja, sinceridade no dizer. Sinceridade no dizer. É maravilhoso isto, não é? Maravilhoso isto. Isto porque há muitas coisas que vão nortear a nossa vida. O Senhor Jesus, lá no capítulo 5, ele vai falar das bem-aventuranças. As bem-aventuranças. E é maravilhoso, porque ele vai falar dessas bem-aventuranças sobre o nosso comportamento com o nosso próximo, o que redundará em glórias a Deus. Em glórias a Deus. Mas há também algumas versões que não falam bem-aventurança, falam beatitudes. Beatitudes. E o que quer dizer beatitude? É a mesma coisa. Só que, na linguagem filosófica, quer dizer o estado permanente de perfeição, de perfeita satisfação e plenitude alcançados pelo sábio. Coisa maravilhosa, né? Vou repetir. Beatitude, na linguagem filosófica, ou em filosofia, o que vai dizer? É o estado permanente de perfeição ou de perfeita satisfação e plenitude alcançadas pelo sábio. Maravilhoso, não é? Em outras palavras, ser ético é ser sábio. Ser ético é ser sábio. Aquele que trata, primeiro, cuida de si mesmo, ele é sábio. Aquele que cuida do próximo de maneira coerente, ele é sábio. Aquele que cuida da sua vida espiritual, ele é sábio. Então a sabedoria humana, ela deve se estribar nesse tripé. Nesse tripé. Ética individual, ética social e ética espiritual, que é a ética vertical, né? Entre o homem e Deus. Maravilhoso, não é? Então, amados, vamos dar uma olhadinha sobre a ética individual, primeiro, não é? Ou seja, o meu tratamento para comigo mesmo. O meu tratamento para comigo mesmo. Então, para o cumprimento de sua missão moral, né, é indispensável ao homem mostrar-se como ser vivo, com todos os poderes desenvolvidos na sua integridade. Na sua integridade. Por isso, o seu principal, né, dever é conservar seus próprios poderes. Seus próprios poderes. Então, em 1 Timóteo 4,16, 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo chama a atenção dele, Timóteo, para esse fato quando diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidado de ti mesmo e da doutrina.
continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Quanto aos teus ouvintes. Ora, se eu não cuido de mim mesmo, como posso cuidar do meu próximo? Como posso cuidar do meu próximo? Não tem jeito. O irmão observa, não é? Quando você toma um avião, vai viajar, ali a aeromoça ela vai dar a seguinte instrução. Muitas, mas entre elas diz o seguinte: no caso de uma pane, você deve pegar a máscara de gás que desce, primeiramente colocar em você mesmo. Primeiramente colocar em você. Depois você vai ajudar aqueles que estiverem próximos de você, colocando a máscara neles também. Ora, se eu coloco a máscara em todo mundo e não coloco em mim, eu não vou poder ajudá-los. Não vou poder ajudá-los. Mas no momento que eu esteja bem cuidado, eu poderei estender a mão àqueles que, porventura, estiverem mal cuidados. Não é verdade? É a lógica da vida. Paulo não está falando nada demais a Timóteo. É apenas a lógica da vida. A lógica da vida é esta. Então, meus amados, o ser humano ele precisa defender-se de 3 inimigos, diz aqui o autor, né, desta lição. Primeiro, a morte. Segundo, a doença. E terceiro, a pobreza. São os 3 inimigos capitais, né, do homem. Primeiro, a morte. Segundo, a doença. E terceiro, a pobreza. Terrível, né? Terrível. Precisamos, então, enfrentar corretamente esses 3 inimigos. De que maneira? Procurando, por todos os meios, nos cercar e impedir que cumpramos, né, a missão a nós designada. A nós designada. Então, o dever do homem, o dever do crente para consigo, prende-se à continuação da vida. A vida, como sabemos, é um dom de Deus, né? É um presente de Deus. E nós somos, na qualidade de mordomos, nós precisamos cuidar deste bem que Deus nos confiou. Precisamos cuidar deste bem. Então, a conservação da saúde ao bem-estar socioeconômico. Então, precisamos cuidar da nossa saúde e o bem-estar socioeconômico. Não adianta eu buscar riqueza se estou doente. Não adianta eu querer ser bem-sucedido na vida se eu não cuido da minha saúde. Eu vou ter todo o dinheiro no banco, mas saúde nenhuma no corpo. Isto aí é um despropósito, não é mesmo? Então, para o cristão, a ética individual ela vai começar com o autocontrole. Autocontrole. Repito, para o cristão, a ética individual ou pessoal, ela vai começar com o autocontrole. Isto é, começa de dentro para fora. Dentro para fora. O Salmo 37 vai nos mostrar os passos necessários desse autocontrole para o bem-estar de cada um ser humano. De cada um ser humano. Vejamos, por exemplo, a ética cristã, ela só é boa quando vivida vertical e horizontalmente. Só. A ética cristã só é proveitosa quando vivida de modo vertical e horizontal. Horizontal. Então, o Salmo 37, ele nos sugere 8 passos. E é interessante que esses 8 passos que este Salmo nos sugere, nós podemos ver a divisão de 4 em 4. Os primeiros 4 passos, eles são verticais. Verticais. Entre mim e Deus. Os outros 4 passos, eles são no sentido horizontal.
entre mim e o meu próximo. Então vejamos. E aqui nós podemos ver que esses 4 passos primeiros, que são verticais, eles são em termos imperativos positivos. Imperativos positivos. Primeiro, confia no Senhor. Confia no Senhor. Segundo, agrada-te do Senhor. Terceiro, entrega o teu caminho ao Senhor. Quarto, descansa no Senhor. 4 imperativos. Então, o salmista está sugerindo que você cumpra isto no seu relacionamento com o Senhor, para depois cumprir o seu relacionamento com o próximo. Então vejamos, os 4 seguintes desse salmo estão no sentido imperativo negativo. Negativo. Primeiro, não te irrites. Não te irrites. Segundo, não te ires. Não te ires. Não fiques irado. Terceiro, não te enfureças. Abandone o furor. Não te enfureças. Quarto, não te impacientizes. Não te impacientizes. Meus amados, a falta de autocontrole sempre produz mau resultado. Sempre. A falta de autocontrole sempre produz mau resultado. Anotemos isto. E este mau resultado também é em 3 direções, ou em 3 dimensões. A primeira dimensão da falta de autocontrole é contra o descontrolado. Quando eu ajo de maneira descontrolada, eu sempre tenho prejuízo. Em todos os sentidos. Sempre tenho prejuízo. Quando ajo de modo descontrolado, eu sempre prejudico o meu próximo. Sempre vou prejudicá-lo. Quando ajo de modo descontrolado, eu sempre vou prejudicar o meu Deus. Sempre vou ofendê-lo, porque não é isso que ele quer. Em me descontrolando, eu estarei testemunhando que o poder desse Deus não me é suficiente. Que o fruto do Espírito, que é o autocontrole ou domínio próprio, não está sendo evidenciado na minha vida. O irmão entendeu como que o negócio é sério? Como é sério? Muito sério. Então a conservação própria é, portanto, irmãos, absolutamente indispensável à pessoa. Indispensável. Então os vícios, como o cigarro, a bebida, as drogas, a jogatina, não é? O sexo livre, que são tão comuns, não é, ao povo mundano, são condenáveis entre os cristãos. Estas coisas não são próprias do novo convertido, ou do novo ser em Cristo, ou da nova criatura. Não são. Porque produzem o descontrole. Uma pessoa viciada é uma pessoa descontrolada. Ela não tem autodomínio. Não tem. Por isso é viciada. Então, o que é próprio do velho homem? Velho homem. Aquele que vivia em seus delitos e pecados. Não é? O velho homem. Ou o mundano. É a mesma coisa. Não é? Então, nós vamos encontrar em São Mateus capítulo 7, versículo 12, o Senhor Jesus dizendo o seguinte: portanto, o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha a ética aí. Olha a ética. A ética chamando o autocontrole para si. Se eu não quero o mal para o próximo, também não devo querer para mim, e vice-versa. Se eu não quero o mal para mim, também não devo querer para o próximo.
Então, isto aí é o princípio da ética, né? A ética moral. Não é cristão, é ética moral. Eu não preciso nem ser cristão para proceder deste jeito, não é? Então, amados irmãos, nosso segundo ponto é a ética social. Isto é, os meus deveres para com o meu próximo. Então, a ética social, ela trata dos deveres gerais do homem para com o próximo. Então, na verdade, irmãos, o mesmo dever que o homem tem para consigo, tem para com seu semelhante. Tem para com seu semelhante. Visto que a existência contínua da pessoa lhe é absolutamente indispensável no cumprimento de sua missão moral. O grande dever do homem para com o próximo é, então, procurar, por todos os meios lícitos, conservar-lhe o seu direito, não é? De todas as maneiras. Devemos procurar, né, de todos os meios, conservar os direitos do nosso próximo. E de que maneira vamos fazer isso? Obedecendo os limites. Os limites. Zelando pela integridade do nosso próximo. Isto é maravilhoso, não é? Então, o nosso próximo, ele tem direitos. Direito, não é? À conservação da vida também. Assim como eu. Então, o que eu quero para mim, eu devo querer para o meu próximo também. Isso é maravilhoso. Ele tem direito ao exercício livre dos seus poderes. Tem direito. E eu não devo de modo algum dificultar o exercício dele no aproveitamento dos seus direitos. Toda vez que eu desrespeito o meu próximo, eu estou prejudicando-o no uso dos seus direitos. Por isso precisamos ter cuidado, né? Precisamos ter cuidado. E este tem o dever de acolhê-lo, né? Então veja só uma coisa. Eu, como cristão, eu devo ter a preocupação de acolher o meu próximo. Ele tem direitos, mas se algum direito na vida dele está sendo prejudicado, né, o direito, por exemplo, à vida, direito à saúde, não é? Mesmo direito vamos dizer assim, à riqueza, não é? Aos bens, ele está prejudicado nisto aí, está doente, ele está desempregado. Então, o que a ética cristã me diz? Que eu devo ceder àquele irmão, àquele próximo, a ajuda que ele precisa. Ou se eu não posso, pelo menos ajudar a prover o necessário para ele. Por isso, então, vem a parte da beneficência cristã. A beneficência cristã. Não é? E as igrejas do Novo Testamento, elas sempre deram este exemplo para nós, na beneficência, no estender da mão. Né? Por exemplo, as igrejas da Macedônia, elas estavam passando por dificuldade. Dificuldade. Entretanto, as igrejas da Judéia estavam passando fome. Estavam passando fome. Então, aqueles irmãos da Macedônia, mesmo com necessidade, eles estenderam a mão aos crentes da Judéia, mandando mantimento para eles. Esse é o dever cristão, essa é a ética cristã, é a boa ética cristã, não é? Boa ética cristã. Ajudar aqueles que precisam. Então, irmãos, os fariseus perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus amados irmãos, o primeiro mandamento, ele trata da ética teísta, né? É amar a Deus acima de tudo e em primeiro lugar. Este é o mandamento teísta, né? Que é o tema da terceira divisão desta lição. Vamos ver daqui a pouco, não é? E o segundo mandamento trata da ética social. Amar o próximo como a nós mesmos. É ética social. Sentir a necessidade do próximo como nós estivéssemos no lugar dele, não é? Estivéssemos no lugar dele. Então, em Filipenses 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo ele coloca o assunto. E vamos ver de que maneira. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu não devo ser egoísta, só, como diz aquela música, não é? Que venha a nós o vosso reino, e ao próximo nada. Que venha a nós e ao vosso reino nada. Que venha a nós, ao vosso reino nada. Isto não é mandamento e também não é doutrina bíblica. Não é. Não é. Não devemos pensar só em nós. Devemos também pensar naqueles que não têm o mesmo privilégio que nós. E ajudá-los, não é? Jesus, ele coloca, irmãos, no segundo mandamento, o amor como fundamento da ética social, não é? Ninguém consegue viver e nem conviver bem com o próximo se ele é desprovido do sentimento, né, de amor. Ninguém. Nós não temos condição de conviver neste mundo com ninguém se não temos esta virtude, não é? Esta virtude. Eu nem chamo de fruto, não, de virtude. O amor é uma virtude que você precisa exercer, porque ele está em você, ele está em mim. O que eu preciso é animá-lo. Animá-lo. Alguns estão com amor inanimado e precisam animá-lo para que produza frutos, né? Produza frutos. Então, o capítulo 13 da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Paulo diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Então, amados, o amor como definido, né, nessa passagem bíblica, nada tem a ver com sentimentos ternos, de ternura, não é? E calorosa afeição. Não, não. O amor ético, ele não se expressa nas palavras, ele também não se expressa em sensualidade, não se expressa, por exemplo, em tratamento amigável. As três palavras, os três vocábulos gregos de eros, que era o vocábulo referente à sensualidade, né? O vocábulo filéu, que se refere se refere a relacionamento amigo, amor amigo, né? Também não se refere a nenhuma prática disto aí, mas também não se refere à palavra ágape. Na linguagem paulina,
difere da linguagem grega, porque lá não tem ágape sendo aconselhado como prática cristã. Não, não. Lá é apenas trata da filosofia do amor ágape. Mas na linguagem cristã, o amor ágape é, na verdade, o amor divino, ou o amor incondicional. É aquele amor que Deus concede a todos nós incondicionalmente. A segunda milha da ética social diz o seguinte: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aos Romanos 12, 20. Terceiro ponto, irmãos, do estudo é a ética teísta. Ética teísta. A ética teísta, então, ela trata da aplicação dos princípios da lei moral ao procedimento do homem no relacionamento com Deus. Quando observamos a paixão de Cristo, nós podemos ver que ali a cruz, ela tem duas hastes, não é? Tem uma vertical e tem uma cruzada horizontalmente. Horizontalmente. Então a haste vertical, irmãos, ela vai representar a relação do homem com Deus, né? E a haste horizontal representa a relação do homem com o próximo. Do homem com o próximo. Então essa haste vertical é a ética teísta. Teísta. São os nossos deveres para com Deus. Os 10 mandamentos, eles podem ser colocados nessa dimensão, né? Nessa dimensão. Então nós vamos ver que os 4 primeiros mandamentos, eles vão nos remeter a Deus. A Deus, né? Já os 6 outros mandamentos, eles vão nos remeter ao próximo. Homem a homem. Homem a homem. Os nossos deveres para com o nosso próximo. Precioso isto, né? Nossos deveres para com o nosso próximo. Então, é interessante nós observarmos isto, não é? Interessante. A ética individual e social, não é? Individual e social. Então, esses 6 mandamentos, eles vão normatizar, né? Orientar a nossa vida humana. A nossa vida humana. Independente de sermos crentes ou não. Sermos crentes ou não. Então, cada vez, irmão, que eu deixe de observar esses mandamentos, eu estou, na verdade, me igualando ao ímpio, ao homem sem lei, né? Ao homem sem lei. Estou me igualando a eles. Ao passo que, quando eu observo esses mandamentos, o homem sem lei está vendo que eu sou um cumpridor da palavra. Eu sou um crente exemplar, que ando segundo a palavra. É maravilhoso, não é? É por isso que o homem comum, não é? O homem incrédulo, ele pode não conhecer o evangelho, a doutrina evangélica. Pode não conhecer. Mas ele sabe quando nós não estamos andando de acordo com a palavra. Ele sabe. Então, irmãos, o mundo é o nosso fiscal. O mundo é o nosso fiscal. O mundo é o nosso fiscal. Eles sabem perfeitamente aquilo que o crente deve e não deve fazer. Eles sabem. Eles sabem. Por isso que nós precisamos ter cuidado neste mundo, porque a nuvem de testemunhas, né, que diz lá Hebreus,
lá no capítulo 12, né? Essa nuvem de testemunhas é muito grande. É muito grande. Quando Paulo, em Romanos 12, nos fala do culto racional, ele está falando do homem total em devoção a Deus. O homem total. A razão, não é? A razão. Não é da emoção. É um culto emocional. Né? Pula para lá, pula para cá, não. Mão para cima, mão para baixo, não é isso. É o culto da razão. É aquela que você está centrado na palavra de Deus, na vontade de Deus e prestando-lhe um culto de inteiro teor de consciência. De consciência, não é? É aquilo que Jesus fala lá no capítulo 4 de João para a mulher samaritana. São os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Verdadeiro não é ilusão. Não é ilusão. Não é culto ilusório, mas culto verdadeiro. É o culto da razão. Então ele está falando do homem total em devoção a Deus. A devoção suprema do corpo, intelecto, coração e vontade. Ou seja, todos os componentes do ser humano. Todos os componentes, não é? Todos os componentes. Então, amados, nossa relação com Deus é relação chave em nossa vida. Chave. Não podemos ter nenhuma relação humana que não expresse a presença de Deus, a vontade de Deus. Não é? Como é que Ele quer que eu viva? Como Ele quer que eu viva com referência ao próximo? Como Ele quer que eu viva com referência a Ele? Não é? A Ele. Então, por isso é que dessa relação vão depender as outras. Vão depender as outras, não é? A pessoa que fica feliz nessa relação também está em todas as outras de que trata a ética, não é? Todas as outras. Então, o único meio pelo qual podemos cumprir os deveres em relação a nós mesmos e em relação também ao próximo é o exercício da fidelidade da devoção do homem para com Deus, do homem a Deus. Isto é, uma entrega total, plena e irreversível da vida ao Senhor. Vida total ao Senhor. Dedicação total, fidelidade total. Jesus ele disse à multidão juntamente com seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir, não adianta culto ou cumprimento de ética, seja em qualquer que seja o sentido, a direção, se não partir da vontade. A vontade do homem é o centro das decisões, do fazer ou do não fazer, inclusive do fazer direito ou errado. É a vontade. Eu estou com a vontade de não errar. Estou fazendo tudo que é minha vontade e que tudo dê certo. Olha só. Então, meus amados, concluindo o estudo desta oportunidade, dizemos que temos visto até aqui que a ética cristã não é uma ciência independente, mas parte integral de todas as outras ciências. Cada segmento científico ou profissional tem o seu código de ética. O cristianismo também tem o seu, que é a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Ela é nessa visão de Paulo, e é nessa visão de Paulo que ele vai dizer a Timóteo, né, na segunda epístola, capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para redarguir, para repreender o homem, a fim de que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para
toda boa obra. Toda boa obra. A cada momento, irmãos, temos que tomar decisões. Decisões que implicam a parte social, a parte pessoal e a parte teísta. Temos então que avaliar nossos feitos e efeitos, né? Feitos e efeitos. O que os nossos feitos podem produzir, tanto em termos pessoais, quanto em termos sociais e, sobretudo, em termos divinos, em termos teístas, né? Teístas. E a nossa oração é que vivamos segundo este código de ética que é a Bíblia Sagrada, e assim possamos ter uma vida proveitosa, uma vida digna, uma vida frutífera e exemplar diante deste mundo que tanto nos cobra correção de vida cristã. Que Deus a todos abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Até breve. Quero amar mais e mais, amar o quanto for capaz. Se tudo vai bem contigo, também está bem comigo. Eu quero amar ao meu próximo, amar sem hipocrisia, amá-lo sempre ao máximo, servi-lo com alegria. Quero saber como vai você, como está sua vida e sua lida. Eu me importo com seu bem-estar e aonde você quer chegar. Só de palavra não vale, e se não amas, não fale. Ainda que custe caro, eu quero amar ao meu próximo, amar sem hipocrisia, amá-lo sempre ao máximo, servi-lo com alegria. Quero saber como vai você, como está sua vida e sua lida. Eu me importo com seu bem-estar e aonde você quer chegar. Certo homem perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quero saber como vai você, como está sua vida e sua lida. Eu me importo com seu bem-estar e aonde você quer chegar.